Boa tarde. Boa tarde. Hoje, dia 17 de abril de 2023, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental, dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Gabi, a Nicole, a Daiane, a Valentina e o Elias. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades em dia. Hoje daremos início à correção da prova paulista do primeiro bimestre de 2023. O material é elaborado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Então, vamos para a primeira pergunta. Tentem lembrar, se vocês lembram, qual alternativa vocês marcaram. Lá, número 1. A minha primeira não era essa, era tudo de forma aleatória e as alternativas também, né? Então, por isso que a minha número 1 pode ser número 10 da Valentina, número 15 do Elias, tá? Cada um poderia estar num número diferente. Em uma aula de matemática, o professor Ricardo pediu para que os alunos se dividissem em grupos e cada um desses grupos levasse 3 palitos para a aula seguinte. Esses palitos iam ser utilizados para montar um triângulo. Observe o quadro abaixo, as medidas dos palitos que cada um desses grupos levou. O grupo 1, qual era o tamanho dos palitos que eles tinham? 30 e 70. 30, 30 e 70. O grupo 2, 10, 20, 30. O grupo 3, 10, 15, 35. Isso. E o grupo 4? 45, 30, 35. Muito bom. Qual desses grupos levou os palitos? Desculpe. Qual desses grupos levou palitos com os quais é possível montar um triângulo? Pela frase, 3 desses grupos não dá para montar triângulo. Apenas um deles dá. Qual que vocês acham que é? Eu acho que eu lembro. O grupo 2? O grupo 1? Então, nós tínhamos até uma regra que era 3 vezes mais complicada da regra que eu falei para vocês. Para formar triângulo, eu preciso de 3 lados. Então, o grupo 1 aqui tem 70 centímetros aqui, certo? Sim. Imagine que esse aqui está o palito de quantos centímetros? 30. Ao abaixar aqui, ele vai chegar aqui. Aqui tem outro de 30 centímetros. Ao abaixar aqui, ele vai chegar aqui. Aonde que eles se encontraram para formar um triângulo? Não formou. Lembra que para formar o triângulo, o lado maior tem que ser menor do que a soma dos outros 2. Nesse grupo 1, qual é o lado maior? 70. E o 70 tem que ser menor do que a soma dos outros 2. 30 mais 30. 70 é menor do que 60? Falso. Aqui não formou triângulo. Né? Se eu for fazer no GeoEnzo, vocês vão ver que ele não forma mesmo. Aí. Então, se você fosse tentar formar esse triângulo, realmente não forma, né? Só vou provar para vocês aqui. Vamos pegar aqui. Só que não vai caber 70 centímetros aqui. Então, nós vamos fazer um proporcional. Nós vamos usar 1 centímetro para cada 10 centímetros. Ou seja, 70 centímetros vai ser uma escala de 7 centímetros aqui. Imagine que cada 1 centímetro tem 10. 7 centímetros. Aí eu pego o compasso, faço uma abertura de 30 centímetros, que seria 3 centímetros de abertura.
Olha lá. Aí do outro lado também. Onde que ele se juntou? Não se junta. Então não forma triângulo mesmo, tá? Então, na apostila de vocês, estava lá explicando que todos os lados têm que ser menor que a soma dos outros dois lados. E aqui a hora que eu faço o primeiro teste, que é o maior lado, ele foi reprovado. Então esse aqui não forma. É falso. E esse daqui forma? Eu acho que não, só Quem letra D. só o grupo D lá, né? O grupo D não, o grupo 4, letra D, né? Olha aqui para vocês verem. Quem é o maior lado aqui? 30. 30 é menor do que 10 mais 20? Não, é igual, né? Então também não forma. Quem é o lado maior aqui? 35. 35 é menor do que 10 mais 15? Não, né? Dá 25, também não forma. Agora esse aqui, ó. Quem é o lado maior? 45. 45 é menor do que 30 mais 35? Quantos que é 30 mais 35? 65. 45 é menor que 65? Sim. Então é o único que forma triângulo, os palitos do grupo 4. Certo? Entenderam bem isso aí? Próximo então. Alguma dúvida ali? Não? Próximo. Ah, essa tinha na apostila. Na hora que eu estava contando o visto aí, eu acabei de ver essa aqui lá. Na circunferência abaixo de centro O, os seguintes segmentos: CD. Qual é o primeiro segmento que ele fala? CD, OE e AB. São nessa ordem. Quer dizer que quem é o primeiro que eu vou olhar? O CD. Do C até o D, qual o nome que ele recebe? Tem na apostila aí. Esse segmento que passa de um lado para o outro. É diâmetro? O que é? Olhem na apostila, abra a apostila, tem na página, não lembro qual página. Aí, ó, tá na parede ali. Como que é o nome dele? Circunferência. Não, Corda? corda. Corda. Então, aqui é a corda. Se ali é a corda, pode ser a letra A e a D. Não pode ser a letra B e nem a letra C. O, E. Quem sai do centro e vai para o canto? O raio, ó. O e vai para o canto, o E. Lembra do raio da bicicleta e da moto. Então isso aqui é o raio. Então eu já sei qual é. É a letra D. Só para confirmar. O A até o B. O A até o B passa pelo O. A maior corda, ela troca de nome. Ela é uma corda também. Ela sai de um lado e vai para o outro. Só que ela passou pelo centro. Quando passa pelo centro, ela recebe o nome de diâmetro. Então a resposta correta aqui é a letra D. D de dado. Professor, que é essa sorvete? Não dá pra sorver com que nós colocamos nessa. Não, ainda não. A partir do dia 19 vai dar para mim ver qual que vocês erraram e qual que vocês acertaram. Próxima. Alguma dúvida ali? Não, né? Então, beleza. 3. A figura a seguir é composta por triângulos equiláteros. O que quer dizer que é um triângulo equilátero? Quer dizer que ele tem todos os lados do mesmo tamanho. Certo? Qual é o tamanho do lado? 3 o quê? 3 centímetros. Então os lados desses triângulos têm 3 centímetros. Se adotarmos que esses triângulos têm a altura de aproximadamente 2,6 centímetros, a área total da figura será de aproximadamente... O que é a área?
é a parte interna ou é o contorno? Parte interna. Interno. O contorno é perímetro. Então eu quero saber quantos que ele tem de área aqui. Como que eu faço para achar a área de um triângulo? Vocês têm que lembrar de uma fórmula. Quem lembra como que é a área do triângulo? Eu acho que tá errado. Mas vamos lá. Pode falar. Somar é perímetro? Não. O perímetro é quando você soma os lados. A A área é multiplicar. Perímetro soma os lados. A área multiplica. espaço. Quem vezes quem? O 2, né? 2,6 vezes 2,6 vezes 3. 3. Vocês falaram para mim que a área do triângulo é igual a base vezes a altura. Ou o contrário. A altura vezes a base. Realmente. Vocês quase acertaram. Se ele fosse um retângulo ou um quadrado, era só fazer a base vezes a altura. Quando você fez a base vezes a altura, é a mesma coisa que você pegar um triângulo, tirar uma cópia dele, pôr ele de ponta cabeça aqui, certo? E aí ele formou um paralelogramo, mas eu quero saber do retângulo. Corta essa ponta aqui, ó, que eu vou pintar ela e traz ela para cá. O que ela formou? Ela formou um retângulo ou um quadrado, né? Nesse caso, seria um retângulo. Quando você faz área vezes altura, você descobriu do retângulo. Mas o triângulo não é um retângulo inteiro, olha lá. Ele é metade de um retângulo. Então falta fazer o que depois? Dividir por 2. Isso aqui é importante que você entenda. Que o triângulo é a área da base vezes a altura, depois eu divido por 2. Qualquer triângulo é a base vezes a altura, depois você divide por 2. Então, quando vocês falaram, multiplica o 2,6 vezes 3, estava meio certo. Faltou o quê? Faltou dividir por quantos? Por 2. Vamos resolver para ver? Então lá, 2,6 vezes o 3. 3 vezes 6. Não, somar é 9. Eu quero multiplicar. 3 vezes 6. Não. 6 mais 6, 18. Fica o 8, sobe 1. 3 vezes 2. 6. Com mais 1 que subiu? 7. Calma. Elias do céu. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Tem uma lá em cima. Devolve essa uma. Então quer dizer que a área desse triângulo tem 7,8 centímetros quadrados. Aí você olha e fala, mas que caipoca, não tem alternativa correta ali? O que está faltando eu fazer? Já achei a área de um triângulo, já pintei ela. Ela tem 7,8 centímetros quadrados, tá certo? Não tá errado. Qual é a área total da figura? Tem que fazer esse resultado. Isso, tem que fazer esse resultado 1, 2, 3, 4. Ou eu somo ele 4 vezes ele mesmo, ou eu multiplico por 4. 7,8 centímetros quadrados vezes o 4. 4 vezes 8. 32. Fica o 2, sobe o 3. 4 vezes 7. 28. Com mais 7 que subiu. Ah, desculpa, tem um erro meu aqui. Tem um erro grave meu aqui. E não sei quem tentou me alertar, acho que foi a Valentina e eu não vi. Perdão. Essa aqui não é a área do triângulo, não. 7,8 é a área do retângulo. Ainda falta fazer o que mesmo? Dividir por
Você falou e eu não percebi que eu estava errando. Perdão. Valeu, Valentina. Então, para eu terminar a minha fórmula aqui, eu achei aqui 7,8. Agora falta dividir por 2. Então vamos lá. Dividido por 2. Esquece a vírgula, depois nós devolve ela. Quem vezes 2 chega perto do 7 sem passar? Quem vezes 2 chega perto do 7 sem passar? É o 2 vezes 6? 2 vezes 3, está falando a resposta para mim, entendi. 2 vezes 3 dá 6, é o que chegou mais perto. 7 que tira 6, 1. Abaixo 8. E se abaixou, quem vezes 2 chega perto do 18 sem passar? 9. Tá louco? Passaram o sono para mim. 9 vezes 2, 18. 8 que tira 8, 0. 1 que tira 1, 0. 39, não. Quantas casinhas tinha depois da vírgula aqui? Devolve essa uma aqui. Então ficou mesmo. A área de um triângulo é 3,9 centímetros quadrados. Agora eu quero descobrir de 4, né? Que é a figura que ele está perguntando. Tem quantos triângulos equiláteros? É formado por 4, né? Então 4 vezes 3,9 centímetros quadrados. 4 vezes 9, 36. Fica o 6, sobe o 3. 4 vezes 3, 12. Com mais 3 que subiu? 15. 156 centímetros quadrados. Não ainda. Eu tenho que devolver uma casinha na vírgula. 15,6 centímetros quadrados. Qual a resposta correta? Letra C. Eu vou apertar pausa. É melhor copiar a raiz do que como da Gabriela. Próximo. Olha lá, essa aqui era legal, hein? Observe a circunferência de dentro... Não, desculpe. Observe a circunferência de centro P. Tá vendo a circunferência ali? Sim. E o centro dela é quem? É o P. O P. Ele quer saber qual é a medida do P até o B. 6? Sim, porque a metade de 12... Ei, que lindo escutar vocês falando isso. Já fez não é? É, porque vocês veem aqui, ó, a medida ele fala que do A até o B é 12. E ele quer saber só do meio até o B. Então é 12 dividido por 2, que vai dar 6 centímetros. Como que é o nome disso aqui mesmo? Quando ele sai do centro e vai pro canto? Não. Diâmetro. Não, diâmetro é quando vai do A até o B. Metade é o raio. Tá? Então, ó, diâmetro é a maior corda. É a que passa pelo centro. A metade do diâmetro a gente chama de raio. Tá bom? Então aqui vocês acertaram em cheia. 6 centímetros. Igual o Elias perguntando qual era a metade de 12. Como é que foi? Tudo bem. Pause para registro. O senhor não se desespere com uma notícia dessa. Próxima. 5. Juan comprou uma bicicleta cujo preço era de R$ 1.300. Vamos marcar isso? Isso aí eu acho que é importante, né? Qual o preço da bicicleta? 1.300 conto. Como ele adicionou alguns acessórios opcionais a essa bicicleta, o valor total a pagar teve um acréscimo de 15%. O que quer dizer acréscimo? Isso, a mais, não é desconto, é a mais, sobre o preço dela. Quanto o Juan pagou por essa bicicleta com esses acessórios opcionais? E agora? Tem uma alternativa aqui que é um absurdo. Qual que é o absurdo? O absurdo é 1.100. É, porque se acrescentou, como que vai pagar mais barato? R$ 1.300.
Se ela custar R$1.300 e ainda comprou mais coisa e acrescentou, né? Então, esse é um absurdo. A A e a C não pode ser. Pode. A A e a C. A A não pode também. Você acha que a A é muito? Acho que muito. É, né? Porque verdade, A também é um absurdo. Porque se fosse 100% a mais, ia ser o dobro. Ia dar 2.200, não ia dar nunca 3.000. E eu não tinha pensado, acho que a A é mais absurda ainda. Oi. E o 1.315 também, porque teve uma crédito Pronto. de 15%. Não de R$15. Acrescentou 15%. Ótimo, só de analisar os absurdos, já chamo qual é a resposta. E ó, quando eu fui resolver, eu não analisei assim. Então só de eu analisar os absurdos, a gente já sabe que a letra B é correta. Mas, como que eu faço se não existisse alternativa? Como que eu ia fazer? Eu ia ter que fazer assim. Dá para fazer de duas maneiras. Na verdade, dá para fazer umas 5 ou 6 maneiras. Eu vou fazer de duas. Primeiro, eu vou fazer o padrãozão. O padrãozão é o seguinte. Eu ia pagar 100% da bicicleta. Eu não, Juan. E ele vai pagar mais 15%. Ou seja, quantos por cento? Não estou pedindo dinheiro. Quantos por cento ele vai pagar? 115%. Aí se pergunta, quanto que é 115%? A porcentagem virou uma fração. D é multiplicação de R$1.300. Certo? Quem vem embaixo do 1.300? 100. O 1, não é 1.300%, é o 1. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, aumentando a conta, 115 em cima vezes 1.300 embaixo. Por que eu pus 1.300 embaixo? Para cortar esses dois zeros. 0, 0. 3 vezes 5, 15. Fica o 5, sobe 1. 3 vezes 1, com mais um que subiu? 4. 3 vezes 1, 3. Esse 0 já estava morto, esse 0 já estava morto. Acabei de matar o 3. Vou colocar 0 no lugar da cruzinha. Hoje eu vou pôr 0 no lugar da cruzinha. Não, vou pôr a cruzinha. Vamos ver se dá certo. Quem gosta de pôr cruzinha pode pôr cruzinha. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. 4 mais 5, 9. 3 mais 1, 4. 1 mais ninguém, 1. Deu 149.500. Dividido. 100 vezes 1, 100. Corta um 0 de cima, corta um 0 de baixo. Corta um 0 de cima, corta um 0 de baixo. 1.491 dividido por 1 dá quantos? Ele. 1.495 dividido por 1 dá ele mesmo. Nossa, professor, deu muita conta. Tem um jeito mais fácil? Tem. Sempre tem. Resolvendo de cabeça aqui. Só vou montar aqui para fazer sentido. Quanto que custa a bicicleta normal? 1.300. Bom, alguém consegue fazer 15% de cabeça? Eu vou ensinar vocês como que faz 10% de cabeça. Como que é 10% de 1.300? 10%. Quer ver, ó? 1.300. Você quer descobrir 10%? Se faz a vírgula andar uma casinha para cá só. Quantos que deu? 130. Então 10% é 130. Mas era 10%? Era 15, né? E 5% não é metade de 10? Então é só descobrir a metade de 130. Pensa em dinheiro. Qual é a metade de 130 reais? Não. Como que é 130? Você tem 130 reais. Você vai dar metade de 60 dá 120. Metade de 120. Então, 70 é metade de 140. 40? 40 é metade de 80. 90? 90 é metade de 180. Ó, o Elias falou, vocês não prestaram atenção. O Elias falou 60. 60 é metade de 120. Daí ele falou 70. Isso. 70. 70 é metade de 140. O 130 está no meio.
E no meio, quem que está aqui? O 60 e... Então, metade e 5% de 1.300 é 65. Depois eu só somo. 0 mais 0 mais 5, 5. 0 mais 3 mais 6, 9. 3 mais 1, 4. 1 mais ninguém, 1. 1.495. Então dá para fazer usando o cálculo mental. E, que nem diz a Gabi, eu não confio na minha cabeça também. Eu venho aqui e faço essa conta aqui, ó. Eu tenho medo na hora de fazer um concurso, por exemplo, errar uma questão fácil, porque confiei na minha cabeça e não montei a conta. Tem que virar a cabeça. Acho que o professor não é. Podemos ir para o próximo? Tranquilo? Próximo? Acho que se tivesse concurso, sim. Ah, não sabe? Às vezes bate o sistema nervoso da gente. Olha lá. Número 6. Lourenço, que nome diferente. Lourenço estava com seu skate posicionado para a esquerda. Ó, figura 1. Como mostra a figura 1? Estava bem alegrão indo lá. Tá vindo para cá, né? Certo? A seguir, fez uma manobra, dando um giro, de forma a posicionar o seu skate para a direita. Então ele estava indo para a esquerda, ele fez um giro e mudou a posição para a direita, conforme mostra a figura 2. A medida de ângulo que pode ser associado ao giro dessa manobra é... Olha que legal a Gabi fazendo ali. Pega a caneta. Se consegue olhar de cima, para quem está vendo no YouTube não está entendendo o que eu vi aqui. A Gabi estava com a caneta dela no caderno, apontando para o lado esquerdo. Ela pegou a caneta e fez um movimento assim com ele, e ele ficou com a ponta virada para o outro lado. Ela fez de conta que a caneta era o skate. Esse giro foi de quantos graus? 180 graus. Perfeito. Tem gente que fala assim, uma vez eu vi uma pessoa fazendo um discurso na praça lá de Guapiara, sabe? Era um político. Aí falando que tal coisa ia acontecer uma guinada. Guinada é uma virada. Ia dar uma guinada de 180 graus. E alguém falou, mas que burro, o correto falar é de 360 graus. Vai dar uma guinada, vai dar uma reviravolta, vai dar uma volta de 360 graus. O que acontece quando dá uma volta de 360 graus? Imagina o seguinte, a pessoa estava indo para o precipício, ia morrer, certo? Vai fazer isso aqui, ó. Vai dar uma volta completa e vai continuar indo para a morte. Então tá errado, o correto é falar que deu uma guinada de 180 graus. Estava indo para a morte, ia cair no precipício, virou e voltou embora para Deus. Viu? Espero eu, né? Então aqui vocês acertaram, parabéns, 180 graus. Tá, mas aqui não tem muito o que anotar, tem? Ah, vocês vão fazer as anotações. Continuando. Próximo. Aliás, não acredito que você está fazendo isso. Meu Deus. Se eu contar, ninguém acredita. Vamos continuar no número 7 aqui. Durante uma aula de matemática, a professora propôs a seus alunos o problema apresentado no quadro abaixo. O problema está no amarelo ali. Em uma caixa há 18 lâmpadas, sendo que 2/3 delas estão queimadas. Quantas lâmpadas nessa caixa estão queimadas? Aí, 4 alunos dessa turma elaboraram um algoritmo para resolver esse problema, os quais estão apresentados abaixo. Olha o que a Andréia falou. Presta atenção nisso. Olha o que a Andréia falou. Andréia dividiu 18 por 2, em seguida multiplicou o resultado por 3. O dela é verdadeiro ou é falso? Na opinião de vocês? Verdadeira? Vamos fazer o que ela falou. Então vamos fazer o que ela falou primeiro, para ver quantas lâmpadas queimadas tem. 18 dividido por 2 dá uma resposta de 9.
Em seguida pegou o resultado que é 9 e multiplicou por 3, que vai dar igual a 27. Então numa caixa que tem 18 lâmpadas, 27 estão queimadas. É falso, né? Aqui ela viajou na maionese um pouquinho só, certo? Eu já vou explicar o porquê um pouquinho. Breno multiplicou 18 pela fração de 2/3 para obter a resposta. Então o que ele fez? Ele pegou 2/3 e multiplicou por 18. Será que dá certo? Vocês acham que é verdadeiro ou vocês acham que é falso? Vamos fazer? Ó, quem vem embaixo de 18? 1. Aí 2 vezes 18, 36. Dividido. 3 vezes 1, 3. 36 dividido por 3, 12. Pode ter 12 lâmpadas queimadas? Pode ser que seja verdadeiro. E na verdade é verdadeiro, porque eu vivo falando para vocês. Quando você quer descobrir uma fração de alguma coisa, você faz isso vezes o total. Então aqui é verdadeira. Caio dividiu 18 por 3. Em seguida multiplicou por 2. Quantos que dá 18 dividido por 3? Quem vezes 3 dá 18? 6. Em seguida pegou a resposta que era 6 e multiplicou por 2. 2 vezes 6 deu 12. Poderia ter 12 lâmpadas queimadas? Não só pode, como a gente sabe que é isso mesmo. Por isso que eu falei que a Andréia viajou um pouquinho. Ela fez o seguinte, ela montou lá 18, 2/3. Ela dividiu o 18 por 2 e o correto é dividir o 18 por 3. Se descobre quantos que vale cada parte e depois multiplica pelo de cima. Então quando você divide por 18 por 3, é uma coisa que você pegar uma pizza lá e dividir em 3 partes. E você vai descobrir que cada parte dessa pizza vai ter 6. E como ele tem 2 partes, vai fazer 2 vezes 6, 12. Então por isso que o Caio fez certo. Ela confundiu, ela dividiu pelo de cima e multiplicou pelo de baixo. Então o do Caio está verdadeiro. Danilo dividiu a fração de 18 por 12. Então ele fez assim, 18 dividido por 2/3. Mas como que eu faço para dividir um número por uma fração? Tem que ser uma fração dividida por outra fração. Presta bem atenção isso aqui, eu falei para vocês lá no 6º ano, talvez vocês já tenham esquecido. Quando eu tenho uma fração dividido por outra fração, você copia a primeira fração, 18 sobre 1. Troca a divisão pela multiplicação. E esse último muda. Quem tem embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Então ficaria 18 inteiros vezes 3 meios. Aí daria um número 18 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Subiu 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2 subiu 5. 54. 2 vezes 1, 2. 54 dividido por 2. Daria 27 lâmpadas. Que nem aconteceu já hoje aqui, ó. Tem como ser 27 lâmpadas? Não, só tinha 18 lá. Então quem que estava correto aqui? O Breno e o Caio. Só o Breno e o Caio. Certo? Nossa, acho que eu tinha colocado essa primeira, depois eu tinha mudado. Eita. Podemos ir para o próximo ou aperta o pause? Tudo bem. Na verdade é o seguinte. Nós vamos parar a gravação por aqui hoje. Na nossa próxima aula nós vamos fazer o 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boa tarde. Hoje é dia 19 de abril de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Hoje eu estou com nenhum aluno hoje do 7º ano do ensino fundamental, que por um motivo ou outro meus alunos faltaram hoje. Porém, essa aula vai ser gravada, vai ser postada no canal do YouTube e enviado para que meus alunos possam fazer a atividade que era decorrente de hoje, que é a continuação da
correção da prova paulista. Então hoje vai ser uma aula só eu explicando, não vai ter a participação dos meus alunos. Então, dando continuidade, paramos no exercício 7, agora nós vamos para o exercício 8. A figura mostra duas barras idênticas de chocolate que foram divididas, cada uma delas em partes iguais. A área destacada representa a quantidade de chocolates consumidos por uma pessoa. Então a primeira barra, a gente percebe que ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais e foram consumidas 1, 2, 3, 4, 5. A segunda barra foi dividida em 4 partes iguais e foi consumida 3 partes dela. Aí a pergunta é: a quantidade total de chocolate consumido indicado na figura pode ser representado por qual fração? Então, eu vou ter que fazer uma soma de frações. Primeiro passo aqui, então, vamos descobrir a primeira fração. Primeira fração, a barra foi dividida em 8 partes iguais e foi consumida 1, 2, 3, 4, 5 partes. Foi 5 oitavos. Mais a segunda barra foi dividida em 4 partes iguais e foi consumida 1, 2, 3 partes. E aí eu tenho que somar essas frações. Aí só tem um porém. Eu não posso somar frações com denominadores diferentes, com as partes de baixo diferentes. Então, eu tenho que tentar transformar ou essa fração numa fração com denominador 8 ou essa com denominador 4. Ou achar o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 8. Aí eu descubro frações equivalentes com o mesmo denominador. Nesse caso, como é um sisteminha mais simples aqui, eu posso perceber o seguinte: eu posso dividir o 8 por 4. Por 2, vai ficar 4, mas o 5 não dá para dividir por 2. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer o 4 multiplicar por 2. Automaticamente eu multiplico de cima por 2 também. Então ficaria o que? A fração primeira original, 5 oitavos, mais a segunda fração, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, 6 oitavos é a mesma coisa que 3 quartos. E agora sim, eu tenho frações com denominadores iguais. Essa fração é equivalente àquela de cima, então eu posso fazer a soma. Denominadores 8, mantenho 8. E somo os numeradores. Os numeradores são a parte de cima. 5 mais 6, 11. Então a resposta correta, 11 oitavos. Letra A, 11 oitavos. Certo? Tem como resolver desenhando? Tem, já tem o desenho ali. Então eu imagino o seguinte: aqui foi dividido em 8 partes iguais. Então aqui é em 4. É só pegar cada pedaço desse aqui e dividir ao meio. E eu vou ter também o chocolate inteiro dividido em 8 partes iguais. Então, professor, mas não é 2 chocolates, não é 2 vezes 8, 16? Não. Você vai falar assim: o inteiro foi dividido em 8 partes. Quantas partes foram comidas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha lá, chegamos à mesma resposta. Daí alguém fala: mas não faz sentido. Um chocolate foi dividido em 8 partes e foi comido 11 partes. Ninguém falou que era um chocolate só. Era 2 barras de chocolate. Então era 2 chocolates. Então os 2 chocolates foi dividido em 8 partes, cada um. E ao todo foi comido 11 partes dessas 8 de cada barra, né? Se eu fosse pensar, tinha 16 pedaços, comeram 11, certo? Deixa eu apertar pausa aqui. Continuando. Próximo exercício 9. Alguns cometas passam pela órbita da Terra periodicamente, ou seja, sempre no mesmo período. Um desses cometas passa a cada 8 anos e o outro a cada 6 anos. Em 2004, esses 2 cometas passaram pela órbita da Terra.
Após 2004, em quantos anos ocorrerá a próxima passagem desses cometas pela Terra? Ao mesmo tempo? Então tem duas maneiras de resolver. Um é o jeito mais sofrível e o outro o jeito mais rápido. Mas o sofrível vai fazer sentido. Então vamos imaginar aqui. Cometa 1. Cometa 2. Eles passaram no mesmo ano, em 2020 e 2004, certo? 2004. Esse daqui passa a cada 6 anos e esse daqui passa a cada 8 anos. Então vamos lá. 2004 com mais 6, 2010. O de baixo. 2004 com mais 8, 2012. Aí o de cima, 2010 com mais 6, 2016. O de baixo, 2012 com mais 8, 2020. O de cima, 2016 com mais 6, 2022. Passou ano passado. 2022 com mais 8 vai passar em 2028. Aí o de cima, 2002 com mais 6 passará em 2028 também. Ó, já achei. Os dois cometas vão passar novamente juntos em 2028. Ah, mas quer saber quantos anos vai acontecer isso de novo? Então você vai fazer 2028 menos 2004. 8 que tira 4, 4. 2 que tira 0, 2. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 0, 0. Ou seja, levará 24 anos para acontecer isso de novo. Tá bom? Tem um jeito mais fácil, mais rápido até, na minha opinião. Eu vou ter que achar o quê? Qual vai ser o mínimo múltiplo comum? Menor múltiplo comum entre os 8 e o 6. Aí lembra que é aquele de fatorar os números primos por 8 e 6. Então vamos, quem é os números primos? 2, 3, 5, 7, né? Vamos parar no 7. Se a gente precisar, a gente acha mais. Não precisa, porque ó, o maior número é 8, o menor é 6, então não vou precisar nada maior que 8, que é o maior número que eu tenho. Então vamos começar dividindo pelo primeiro número primo, é o 2. Então lá, quem dá para dividir por 2? 8 dividido por 2 dá 4. 6 dá para dividir por 2? Sim, dá 3. Ainda dá para um dos dois dividir por 2? Dá. O 4 dá para dividir por 2, porque todo número par é divisível por 2. 4 dividido por 2, 2. 3 dividido por 2 não dá, copia ele. Tem algum número que ainda dá para dividir por 2 nessa linha? Dá, o 2 dá para dividir por 2. 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dá para dividir por 2? Não, copia. 1 e 3, algum deles dá para dividir por 2 de novo? Não, passa para o próximo número primo, o 3. Ah, o 1 não dá para dividir por 3, mas o 3 dá. Então, 1 não dá para dividir por 3, copia. 3 dividido por 3 dá 1, acabou. Agora eu faço o quê? Para descobrir o mínimo múltiplo comum, eu multiplico todo mundo, tá? E eu vou achar o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. Pega a resposta. 4 vezes 2, 8. Pega a resposta. 8 vezes 3, 24. Quem é o mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 6? É o 24. Resposta, letra D. D de Deus. Próximo. Exercício número 10. Os dados do gráfico a seguir foram gerados a partir de dados colhidos no conjunto de 6 regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Aí tem o mapa ali, São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, mapa não, gráfico, São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Distrito Federal. Embaixo ali está
a porcentagem de 0 até 25, mas não são 100%? Sim, mas ali é a porcentagem que pode chegar até 20, não colocar mais do que 25, porque não vai mais que 25%. Aí a pergunta vem: supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil. Então, quantas pessoas foram pesquisadas? 250 mil. O número de desempregados entre os entrevistados em março de 2010 nessa região foi... como que eu vou saber quando que era março de 2010? Está aqui, ó. Então, aqui, desemprego nas regiões metropolitanas de março de 2010. Qual é a região? Porto Alegre. Então, Porto Alegre tinha 9,8% de pessoas desempregadas. Quer dizer que de 250 mil, 9,8% era desempregadas. E ele quer saber quantos que é esse resultado. Então tem duas maneiras de fazer. Uma delas é de aproximadamente usando as alternativas. Só que eu não vou usar as alternativas, eu vou calcular exatamente, sem usar a alternativa. Então lá, 9,8% de, quer dizer multiplicação, de 250 mil entrevistados. Aí só fazer essa multiplicação, depois faz a divisão e acha o resultado. Mas o 250 mil não é fração. Para virar fração, é só eu transformar ela. 250 mil inteiros, ou seja, 250 mil dividido por 1. Aí eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então eu vou montar essa conta aqui no canto. 250 mil vezes 9,8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes o segundo 0, 0. 8 vezes o terceiro 0, 0. 8 vezes o quarto 0, 0. 8 vezes 5, 40. Fica o 0, sobe o 4. 8 vezes 2, 16. Com mais 4, 20. Matou o 8. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. Vai com Deus. 9 vezes o primeiro 0, 0. Quase que eu falo 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Subiu 4. 9 vezes 2, 18. Com mais 4, 18. 19, 20, 21, 22. Somando tudo. 0 mais ninguém, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 2 mais 2, 4. 2 mais ninguém, 2. Acabou minha conta? Não. Eu tenho uma casa de vírgula para devolver. Lá em cima não tenho nada, então uma só. A vírgula está aqui, vem aqui. E o 0 à direita depois da vírgula não vale nada. Então aqui deu o quê? 2.450.000. Então 2.450.000 dividido 100 vezes 1, 100. Aí você vai vir aqui, ó, corta 2 0, corta 2 0 lá de cima. Aí fica aquele número dividido por 1. Qual é o número que vai ser? 24.500 dividido por 1 dá 24.500. Qual é a alternativa correta? Letra D. Outro jeito que eu falei para vocês usando a alternativa seria o quê? Você vai ver que aqui está bem próximo de 10%. E quando você quer descobrir 10% de alguma coisa, você pega aquela coisa que você tem, certo? A vírgula dela está aqui, 10% anda uma casinha para cá. E apaga o que é para lá se for vírgula. Deu 25 mil. Mas ele não é 10%, é
quase 10%. Quem é o valor que está quase 10% aqui? 24.500. Certo? Aqui é usando as alternativas de você chegar nessa resposta. E se você não quer usar a alternativa, faz o procedimento que eu fiz, que você chega na resposta exata. Tá bom? Próximo. Exercício número 11. Anderson comprou 120 figurinhas para seu álbum. Porém, dessas 120 figurinhas, 72 eram repetidas. As figurinhas repetidas representam qual porcentagem do total de figurinhas que ele comprou? Mais uma vez, vamos resolver de duas maneiras. Uma, você pode resolver fazendo a regra de 3. 120 figurinhas é igual a 100% das figurinhas. 72 figurinhas é igual a X figurinhas. Aí se cruza e multiplica. Faz esse vezes esse é igual a esse vezes esse. 120 vezes X, 120X. 72 vezes 100, 72 vezes 100 aumenta quanto zero? 2 zero. X é igual a 7.200. O 120 está multiplicando, passa dividindo. Para facilitar, corta um zero lá em cima, corta um zero aqui embaixo. X é igual a 720 dividido por 12, que é a mesma resposta que 7.200 dividido por 120. 720 dividido por 12. Quem vezes 12 chega perto dos 72? Eu acho que é o 6. 6 vezes 2, 12, foi 1. 6 vezes 1, 6. Com mais um que subiu, 7. 2 que tira 2, 0. 7 que tira 0, 7, 0. Abaixa o 0. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 12 dá 0? É o 0. 0 vezes 12 dá 0. Chegamos na resposta. 0 menos 0 dá 0, desculpe. 60%. Resposta letra D. Qual é a outra maneira que dá para fazer? Fazer isso aqui. Eu tenho 72 figurinhas de um total de 120. Quero transformar em porcentagem. Multiplica por 100. 100 inteiros. Aí se faz 72 vezes 100, 7.200. Dividido 120 vezes 1, 120. Chegamos à mesma resposta que essa aqui, ó. Corta um 0, corta um 0. 720 dividido por 12 dá 60. E há mais uma maneira ainda. Presta bem atenção aqui, ó. 72 sobre 120, certo? Ah, vou achar uma fração equivalente aqui. Vou dividir essa fração por 6. Vocês já vão descobrir o porquê. 120 dividido por 6 dá 20. 72 dividido por 6 é dividido por 6 dá 12, certo? Você achou uma fração equivalente, 12 20avos. Mas eu quero transformar uma fração que a parte de baixo seja 100, para eu ler por cento. Então eu vou multiplicar por 5. 20 vezes 5, 100. 12 vezes 5, 60. Como que eu leio isso aqui? 60%. Então, 3 maneiras diferentes, a mesma resposta. Fração é legal por causa disso. Tem várias maneiras de resolver. Próxima. Exercício número 12. Observe os números apresentados no quadro abaixo. 16, 24 e 12. Qual é o máximo divisor comum? Então é o MDC agora, desses números. Então vamos achar o maior divisor comum. Ah, professor, tem outras maneiras de fazer. Eu tenho que achar todos que são divisíveis por 16. O 16 é divisível por 1, por 2, por 4, por 8 e por 16. Depois eu tenho que achar todos que são por 24, todos que são por 12. E aí depois eu tenho que achar. Eu vou fazer dessa maneira. É sofrível, mas vamos lá. Os 16, quem dá para dividir por 16? Dá para dividir por 1, por 2. 16 dividido por 1 dá 16, então eu sei que o 16 também é divisor. 16 dividido por 2 dá 8, então eu também sei que 8 é divisor.
16 não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Então achei, esses são os divisores, porque não vai ter nenhum outro divisor acima do 4. Agora os divisores de 24, vamos achar os divisores de 24. 24 dá para dividir por 1, que dá 24. Então eu sei que o 24 também é divisor. Quando deu certo, a resposta também é divisor. O 24 dá para dividir por 2, que dá 12. Então também dá certo o 12. 24 dividido por 12 dá 2. 24 dá para dividir por 3. Dá para dividir por 3, que vai dar 8. Então 3 e 8 são divisores de 24. 24 também dá para dividir por 4? Não. Por 4 dá. Vai dar 6, que também é divisor de 24. 24 dá para dividir por 5? Não. Dá para dividir por 6, que é 4, e aí já chamo todos, que encontrou. Agora vamos achar os divisores de 12. 12 dá para dividir por 1, que também dá a resposta 12. E 12 dá para dividir por 12, que dá 1. Aí 12 dá para dividir por 2, que a resposta é 6. Ou seja, 12 dividido por 6 dá 2. 12 dá para dividir por 3, que também vai dar 4. E aí, pronto, encontramos. Qual é o maior divisor comum nos 3? Aqui tem 12, mas lá em cima não tem 12. Aqui tem 8, mas aqui embaixo não tem 8. Aqui tem 6, mas lá em cima não tem 6. Opa, ó, o 4 tem nos 3. Então, resposta correta, letra B. Ah, professor, mas é muito difícil, ainda mais se eu não souber a tabuada de cor, eu não vou conseguir ficar fazendo a divisão de cabeça. Tem um jeito mais fácil? Tem. Olha lá, vamos fazer a fatoração pelos números primos. Eles tudo ao mesmo tempo. 16, 24 e 12. Vamos fatorar pelos números primos. Quem são os primos? 2, 3, 5, 7 e assim continua. Se a gente precisar, a gente vai pegar mais lá. Vamos dividir pelo primeiro número primo, 2. Então agora aqui tem uma pequena diferença com aquele exercício que nós fizemos alguns minutos atrás. Vou dividir por 2. 16 dá para dividir por 2? Sim, faz um tracinho embaixo dele. Sim, 16 dividido por 2 dá 8. 24 dá para dividir por 2? Sim, faz um tracinho embaixo dele. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dá para dividir por 2? Sim, faz um tracinho embaixo dele. 12 dividido por 2 dá 6. Todos os números que eu estou tentando achar o maior divisor comum entre eles, deu para dividir pelo número 2? Sim, faz uma bolinha em volta dele. Vou continuar dividindo pelo 2, até que nenhum dos 3 números dê para dividir por 2. Ah, vou dividir por 2 de novo. 8 dá para dividir por 2? Sim, faz um tracinho embaixo dele. 8 dividido por 2 dá 4. 12 dá para dividir por 2? Sim, faz um tracinho embaixo dele. Vai dar 6. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dá para dividir por 2 de novo? Dá. Faz um tracinho embaixo dele. 6 dividido por 2 dá 3. Todos os números dessa linha deu para dividir por 2? Sim. Faz um círculo em volta dele. Certo? Agora vamos lá. Dá para um desses números dividir por 2 ainda? Dá. Então divide por 2 de novo. 4 dá para dividir por 2? Sim. Faz um tracinho embaixo dele. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dá para dividir por 2? Sim. Faz um tracinho embaixo dele. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dá para dividir por 2? Não. Não faz tracinho embaixo dele. Copia ele. Nessa linha, todo mundo deu para dividir por 2? Não. Então não faz um círculo nele. Vamos para a próxima linha. Tem algum desses números que dá para dividir por 2 ainda? Dá. O 2 dá para dividir por 2. 2 dá para dividir por 2? Sim. Faz um tracinho embaixo dele. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dá para dividir por 2? Não. Copia ele e não faz tracinho. 3 dá para dividir por 2? Não. Copia ele e não faz tracinho. Nessa linha, todo mundo deu para dividir por 2? Não, não é todo mundo que tem o tracinho embaixo. Então não faz um círculo em volta do 2. E agora aqui, nessa linha, algum desses números, 1, 3 ou 3, dá para dividir por 2? Não dá mais. Vamos para o próximo número primo. Agora o número 3. Então quem dá para dividir por 3 aqui? 1 dá para dividir por 3? Não, copia ele. Não faz tracinho.
3 dá para dividir por 3? Sim, faz tracinho. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dá para dividir por 3? Sim, faz tracinho. 3 dividido por 3 dá 1. Nessa linha, todos os 3 números deu para dividir por 3? Não, não faz círculo. Chegou em 1 todos, belezinha. Se eu multiplicar todo mundo, eu vou achar o mínimo múltiplo comum. Mas não estou procurando o mínimo múltiplo comum, eu estou procurando o maior divisor comum. E o maior divisor comum, eu só vou multiplicar quem conseguiu dividir a linha inteira, ou seja, só aqueles que tem o círculo em volta, que dá 2 vezes 2. Quantos que dá 2 vezes 2? 4. Chegamos na resposta. Letra B. 2 maneiras diferentes para chegar na mesma resposta. Próximo exercício. Exercício número 13. Mas eu vou apertar pausa aqui e vou tomar um gole de água. Já continuo. Continuando então. Número 13. Observe a figura 1. Que é essa figura maior zona aqui. E assinale qual é o ângulo orientado. Qual é o ângulo orientado que melhor descreve a figura que girou 180 graus? Só para lembrar, uma volta completa, 360 graus. 180 é a metade de uma volta. Então ela pode ser uma volta assim pela metade ou uma volta assim pela metade. Qual alternativa tem meia volta, né? Não é uma volta inteira, é uma meia volta. Essa alternativa, a seta dá a impressão que é 1/4 de uma volta. Essa alternativa dá a impressão que foi 1/4, 2/4, 3/4, mais que a metade. Essa daqui sim mostra metade de uma volta. E aqui mostra uma volta inteira. Mas mesmo assim, eu tenho que pensar o seguinte. Se a hélice estava aqui, roxa, acho que é roxo isso aqui, quando ela dá a volta, meia volta, ela vai vir parar aqui, a roxo, porque ela vai espelhar, vai para o outro lado. Então a única alternativa que eu vejo que a roxa saiu lá de cima e veio parar aqui é a letra C. Além da seta, a cor também. Se você não conseguiu visualizar isso, presta atenção na animação que eu vou fazer com a figura 1. Olha a figura 1. Ela vai dar um giro de 180 graus. Daí lembra que eu falei que ela pode girar para a direita ou para a esquerda? Ela pode girar no sentido horário ou anti-horário. Como todas as setas das alternativas estão no anti-horário, olha ela fazendo um giro de 180 graus no anti-horário. Quer ver? Aqui a letra C primeiro, agora olha a figura 1. Olha lá. 180 graus. Certo? Fica igualzinho a C. De novo, olha lá. 180 graus. Tá? Então aqui ficou confirmado. É a letra C. Próximo exercício. Exercício número 14. Mariana. Vamos lendo e marcando. Mariana tinha 20 moedas guardadas em um pote. Certo? Então ela já tinha 20 moedas lá. Certo dia ela ganhou mais, olha a palavra, ganhou mais algumas moedas. Eu não sei quantos que é a moeda, então é X. Ela ganhou algumas moedas da sua mãe e também as guardou no mesmo pote. Em seguida, ela retirou 12, retirou é mais ou é menos? A ganhar, colocar no pote é mais, retirar é menos. Retirou 12 moedas desse pote para comprar um sorvete. E ainda sobraram 16, ou seja, igual a 16 moedas. Qual equação permite determinar o número de moedas que Mariana ganhou da sua mãe nesse dia? Então, eu quero descobrir o valor de X, mas eu tenho que contar a história agora, transformando em linguagem, da linguagem materna, que é o português, para a linguagem matemática. Então, lá, ela já tinha 20 moedas, certo? E ela ganhou mais algumas moedas. Então, mais quantos? Não sei, vou colocar X. X é uma incógnita, é um valor que eu não sei, mas que eu posso descobrir. Aí, no mesmo dia, ela retirou a conta de menos. Retirou 12 moedas. E ainda sobraram, ou seja, resultou, ficou igual a quantas moedas que ela tinha? Ficou igual a 16.
Então, eu contando a história e transformando em equação, qual das alternativas está correta? A é a letra D, né? Opa, letra D. 20 mais x menos 12 igual a 16. Ah, professor, mas eu queria saber, fiquei curioso, quantas moedas a Mariana ganhou. Então, você pode fazer assim, ó. Vou deixar o x sozinho. Quem já estava para lá era o 16. Esse 20 que está positivo vai para lá negativo. Então vai ficar menos 20. Esse menos 12 que estava negativo vai para lá positivo, mais 12. Então x é igual. Eu tenho 20. Não, desculpa, eu tenho 16. Não é que aconteceu isso lá no pote de moeda, tá? Ela já tinha 20, mas só para fazer a conta. 16 que tira 20 fica devendo 4. Mais 12. Se você divide 4 e somou com mais 12, então menos com mais, eu faço uma conta de menos. Maior em cima, menor embaixo. 12 que tira 4, 8. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 12 ou 4? É o 12. Qual é o sinal dele? Positivo. Então ela ganhou da mãe 8 moedas. Mas a pergunta aqui não era quantos que ela ganhou, e sim qual a equação que mostra. E a letra D é a equação correta. Certo? Próximo, exercício número 15. Para facilitar o acesso à escola, a diretora mandou construir uma rampa que forma um ângulo de 15 graus com a horizontal. Então aqui está a horizontal, certo? Aqui está a rampa e o ângulo que ela forma junto com a horizontal é de 15 graus. A medida do ângulo X dessa rampa que fez com a vertical é de... Então a horizontal está aqui, a vertical está aqui. Eu quero saber qual é o ângulo de X. Aí você vai falar, como que eu vou descobrir isso? Eu tenho 3 informações. Eu tenho esse ângulo que é 15 graus, eu tenho esse ângulo aqui que alguns talvez lembrem o que é, e tem o ângulo que eu estou procurando. Primeira coisa, repararam que a lateral dessa rampa é um triângulo? E a soma de todos os ângulos do triângulo é igual a sempre 180 graus. Essa é a primeira informação que você tem que ter na sua cabeça. Não tem aqui no texto, não tem no enunciado. Mas todo triângulo, quando eu somo os 3 ângulos, é 180 graus. Então vamos somar. X mais esse ângulo aqui, que eu não vou falar quanto que vale, daí vocês vão tentar lembrar, mais 15 graus é igual a 180. Esse ângulo aqui, a gente chama de ângulo o quê? Ângulo reto. E o ângulo reto vale quantos graus? 90 graus. Então, x mais 90 graus mais 15 graus é igual a 180 graus. Vou somar quem eu conheço aqui. 90 graus com mais 15 graus, se você não conseguiu fazer de cabeça, monta a continha. 90 mais 15. 0 mais 5, 5. 9 mais 1, 10. 105 graus. Então, x mais 105 graus é igual a 180 graus. Quem que eu preciso somar a 105 para dar 180 graus? Ah, não consigo ainda, professor, fazer mentalmente. Então você faz assim. O 180 graus já estava lá. O 105 que está positivo vai passar para lá, negativo. Então vai fazer x é igual a 180 menos 105. Então vamos montar a conta. 180 menos 105. 0 que tira 5 não dá. Empresta do vizinho. O vizinho fica com 7, aqui fica com 10. Uma dezena que emprestou. 10 que tira 5, 5. 7 que tira 0, 7. 1 que tira 1, 0. 0 à esquerda não vale nada. Então a resposta é 75 graus. Letra A no meu caso aqui. Certo? Próximo exercício. 16. Deixa eu apertar a pausa aqui, a gente já continua. Continuando. 16. Durante uma aula de matemática, o professor propôs o problema apresentado no quadro abaixo para seus estudantes. Então está em amarelo ali o problema.
Em uma sala estão 30 pessoas, sendo que 3 a cada 5 dessas pessoas são mulheres. Quantas mulheres tem na sala? Então, de a cada 3, de um total de 5 são mulheres. 3/5 são mulheres. Quantos tem na sala de aula? Então, 3/5 de 30 pessoas são mulheres. Aí, 4 estudantes apresentaram as seguintes soluções ao problema proposto por esse professor. André dividiu 30 por 3 e multiplicou o resultado por 5. Se ele tivesse realmente feito isso, de 30 pessoas, 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 5, 50. E aí quer dizer que André está falando que de cada 30 pessoas, 50 são mulheres. Faz sentido? Dividiu por 30 por 3, deu 10. E multiplicou por 5. 10 vezes 5, 50. Tem 30 pessoas, 50 são mulheres. Não tem como, né? Então isso aqui é falso. Ele fez ao contrário, fez invertido aqui. Beatriz dividiu 30 por 5 e multiplicou por 3. Ela pegou, dividiu 30 por 5. O que quer dizer isso? Ela descobriu que cada 1/5 é igual. 30 dividido por 5 dá 6. Ela descobriu que cada 1/5 é 6. Então é só fazer 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Ou seja, ali é somar 6 mais 6 mais 6. Ou, melhor ainda, 3 vezes o 6. E aí sim ela descobriu que tinha 18 mulheres. Então o dela está certo, é verdadeiro. Quando você tem uma fração de alguma coisa, você pode pegar essa coisa, dividir pela parte de baixo da fração, pega o resultado e multiplica pelo de cima e você descobre o resultado. Camila multiplicou 30 por 3/5. Isso aqui é o que eu sempre ensino, hein? Então ela pegou 30 e multiplicou por 3/5. O 30 é inteiros, aí fica 3 vezes 30 dá 90. 5 vezes 1 ou 1 vezes 5 dá 5. E 90 dividido por 5 dá 18. Chegou na mesma resposta. Então o dela também está certo, tá bom? Verdadeiro. Daniel dividiu 30 por 3/5. Como que eu faço uma divisão, professor, de um número por uma fração? Primeira coisa, você tem que fazer ele virar fração dividido por fração. Fração dividida por fração, você vai copiar o primeiro, vai ficar do jeito que está o primeiro, 30 inteiros, vai trocar a divisão por multiplicação e vai inverter. Quem está embaixo vem para cima, quem está em cima vem para baixo, 5/3. Aí se faz 30 vezes 5, 150. 3 vezes 1, 3. 150 dividido por 3, 50. Também não faz sentido nenhum, né? Igualzinho o André lá. Não faz sentido. Tem 30 pessoas, 50 são mulheres? Falso. Então quem está correto? Beatriz e Camila. Letra A. Beatriz e Camila acertaram as soluções corretas, tá bom? Próximo, 17. Heloísa foi à padaria e comprou um refrigerante que custou R$7 e 2 bolos iguais. Ela gastou ao todo R$20 com essa compra. Qual é a equação que permite calcular o preço X de cada bolo? Professor, eu ia usar a letra B para representar o preço do bolo. Mas o exercício está pedindo a letra X. Então, quando vê bolo, nós vamos ler X. O valor do bolo, nós vamos ler X. De cada bolo que Heloísa comprou na padaria. Então, vamos ver a história? Heloísa foi à padaria e comprou um refrigerante que custou R$7. 7 mais 2 vezes o valor do bolo. Quanto que vale o valor do bolo? Vale X. 2 vezes o X. E quantos que pagou ao todo? Igual a 20. Aí se olha lá e fala, professor, não tem essa alternativa. Tá, presta atenção. Você vai somar esse com mais esse. Na soma, fugindo do exercício aqui, 5 mais 3 é igual a 8.
E o contrário, 3 mais 5 é igual a 8 também? É. Então, tanto faz a ordem. Por regra, na matemática, a gente tem costume de colocar na frente a parcela que tem a incógnita, e é o 2x. Então, 2x é positivo, está aqui. Esse 7 é positivo, continua positivo. Mais 7 é igual a 20. Então, isso daqui é igual a isso daqui, tá bom? Os dois são a mesma coisa. Então, a resposta correta, a letra C. 2x mais 7 igual a 20. Aí eu quero descobrir o valor, fiquei curioso, quero descobrir o valor do bolo. Não é o exercício. Mas aí eu deixo 2x é igual. O 20 já está lá. O 7 que está positivo vai para lá, negativo. Então, realmente, se dos R$20 eu tirar R$7 do refrigerante, vai sobrar R$13. Quer dizer que os dois bolos juntos custaram R$13. Então, agora eu quero descobrir o valor de cada bolo. Então, 13, o 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 6,5, R$6,50. Mas não era esse caso do exercício. Aqui era só para descobrir qual é a equação que permite calcular o preço do bolo. Próximo exercício. Exercício número 18. Paula foi a uma loja e comprou um ventilador. Esse modelo de ventilador estava sendo vendido a R$140. Mas, como Paula escolheu o do mostruário, ganhou um desconto de 40% sobre o preço desse produto. Quantos reais de desconto Paula ganhou para comprar esse ventilador? Então preste bem atenção. Eu vou resolver de duas maneiras. Primeiro, eu quero saber quantos que é 40% de, quer dizer, multiplicação, 140 inteiros. Faço 40 vezes 140 e vou descobrir a parte de cima. Então, 140 vezes o 40. Corta o zero, ele vem parar aqui embaixo. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Subiu 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1 que subiu, 5. Então, 40 vezes 140 é 5.600. Aí faz aqui. 100 vezes 1, 100. 5.600 dividido por 100. Corta os dois zeros de baixo, corta os dois zeros de cima. Ficou 56 dividido por 1. Quantos reais de desconto a pessoa teve? R$56. Então, ele está perguntando quantos que pagou no ventilador, quantos que foi de desconto. É o desconto. Então, a resposta é R$56. Outro jeito seria isso aqui, ó. Você vem aqui e fala assim, R$140. Eu quero descobrir quanto que é 10% disso, tá bom? 10%, como eu expliquei alguns minutos atrás, você vem aqui e faz a vírgula, dá uma casinha pro lado de cá. Então dá R$14. 10% dá R$14. Mas ela ganhou 40%, ou seja, ela ganhou 4 vezes o 10%, tá? Então, ela vai multiplicar o resultado por 4. 4 vezes 4, 16, foi 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. R$56 de desconto, tá bom? Duas maneiras diferentes que chegam no mesmo resultado. Próximo exercício, penúltimo, exercício 19. Com base no conhecimento sobre operações entre números racionais na forma de frações irredutíveis, é correto afirmar que o resultado da operação abaixo é. Aqui temos um porém. Preste bem atenção. Muita gente erra aqui, faz assim, ó. 5 menos 5, 0. 0 mais 5, 5. Mas não é assim, não. Aqui, coincidentemente, quem fez isso chegou numa resposta certa, mas sem querer, foi na sorte. Para eu fazer somas e subtrações de frações, os meus denominadores têm que ser todos iguais. Todos aqui são 5? Sim. Então você copia ele lá. Depois que você copiou lá, você faz as contas de cima lá. 3 menos 2 mais 8. Vamos resolver? A de baixo é 5 porque é um denominador comum entre todos eles. 3 menos 2 fica 1. 1 mais 8 dá 9. Resposta final, 9
quintos. Qual é a letra correta? Letra C. C de Cristo. Certo? E, finalmente, vamos para a última questão. Joaquim, número 20. Joaquim foi a uma loja comprar um boné que custava R$60. Como optou pelo pagamento à vista, Joaquim obteve um desconto de 20% sobre o preço desse boné. Quanto Joaquim pagou por esse boné com desconto? Tem várias maneiras de resolver. Eu vou resolver de 3 maneiras aqui. Primeiro, de 100%, ele não vai pagar os 100%, ele vai ter um desconto de 20%. Então, 100% que tira 20% dá 80%. Então, ele vai pagar 80%, 20% ele não vai pagar. Então, ele vai pagar 80% quer dizer, multiplicação, 80% de 60 inteiros. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 80 vezes 60. Dá pra fazer de cabeça, mas se você tem essa dificuldade, você faz isso aqui, ó. 8 vezes 6, 48. Quanto zero eu tenho? Eu tenho um A1 aqui, aumento 2 zero. Certo? Ah, professor, não entendi nada, então monta a conta. 80 vezes 60. Corta o zero, vem aqui embaixo. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Lá, 4.800. 100 vezes 1, 100. Corta 2 zero de baixo, corta 2 zero de cima. 48 dividido por 1 dá R$48 que ele pagou. Certo? Outra maneira, você descobre quanto que é 20%. 20% de R$60. 20 vezes 60, 1.200. Dividido. 100 vezes 1, 100. Aí se corta 2 zero aqui, corta 2 zero aqui e descobre que ele vai ganhar de desconto R$12. Mas ele não quer perguntar qual é o desconto, quer saber quanto que ele pagou com o desconto. Então vai ser R$60 menos 12, que vai dar 48, tá? Outro jeito de achar isso aqui seria o seguinte, lembra que eu falei? R$60, 10% de R$60, dá quantos? Faz a vírgula, dá uma casinha, R$6. Como ele vai ganhar 20% de desconto, é 2 vezes o 10%, ou seja, 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá R$12 de desconto. R$60 menos R$12, R$48. Eu, sinceramente, prefiro o primeiro método que eu fiz, que você já chega direto na resposta, não tem perigo de se equivocar. Certo? E por aqui nós terminamos a nossa aula de hoje, infelizmente sem nenhum aluno hoje, porém daqui a pouco estou enviando o vídeo aos meus alunos que faltaram hoje todos, então vou enviar para todos. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima e se gostou, deixa o like. Tchau, tchau.